Olá, a paz do Senhor, estamos iniciando mais um EBD em Síntese Podcast, Momento Pedagógico, esse espaço que é destinado a dicas pedagógicas para o enriquecimento de sua aula da EBD. Especificamente, esse espaço é destinado à lição de juvenis, lição essa que tem como um tema central do segundo trimestre de 2026 o tema: O que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo seu reino. Então, esse é o nosso tema norteador desse trimestre. Chegamos na aula, na 10ª aula desse nosso trimestre, mas antes de adentrarmos nas dicas, saudar com a parte do Senhor, meu amigo, irmão Lucas Vitor. A parte do Senhor, Lucas. A paz do Senhor Paulo, a paz do Senhor a todos que nos acompanham, muito bom estar aqui. Certamente essa vai ser uma aula de muita edificação para nós. Amém. Então, como eu disse, chegamos até a lição de número 10. Mas antes, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Aqui no canal você encontra tanto esse espaço, que é o momento pedagógico, mas também você encontra também o momento da aula em si, onde os professores vão para e passo cada tópico da lição, explicando não apenas de juvenis, mas de todas as diversas classes que nós temos da nossa escola bíblica dominical. A lição de número 10 vem com um título que diz: Posso ser uma testemunha. Esse é o título da nossa lição. E nós temos três objetivos. O primeiro, orientar que somos testemunhas de uma nova maneira de viver. O objetivo número dois, mostrar que somos chamados para testemunhar com palavras e ações. E o objetivo três, explicar o testemunho de Jesus. Esses são os três objetivos da nossa lição. Lucas, que dica você traz para os nossos professores e alunos e aqueles que estão conectados conosco nesse espaço do podcast Momento Pedagógico? Amém, graças a Deus. Essa é uma lição muito rica, muito boa de se trabalhar. E pensando no tópico de número 2, que tem por título Chamados para Testemunhar, eu pensei que o professor ele poderia aí estar trazendo uma dinâmica para a aplicação dessa aula. E essa dinâmica ela é simples, mas eu acho que ela é bem divertida. Ela consiste em trazer alguns exemplos, né, de pessoas que testemunharam acerca de Jesus, né, como o tópico 2, né, ele se pauta em falar justamente isso, né, do testemunho de Cristo, das pessoas que deram testemunho de Cristo, né, então a minha dinâmica seria nesse sentido, e ela consistiria em fazer o que, basicamente, né, o professor, ele traria para a sala papéis, poderia ser até impresso no papel, o nome de alguns personagens bíblicos, né? Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, que a lição cita, né? E o professor iria colar esses papéis que estão com o nome dos personagens escritos no chão da sua sala. E o objetivo seria que o aluno ou alguns alunos, né, o professor vê como fica melhor na organização da sua classe, ele pudesse se posicionar acima do papel, né? Então, para simplificar a explicação, o professor traria para a sala esse papel com o nome escrito do personagem e ele colaria no chão. E o objetivo seria que o aluno ele pudesse estar acima desse papel, ele pisasse em cima e quando ele pisasse em cima, né, o professor pediria que vendeu sobre Jesus. Né? Então, vamos dar um exemplo. Digamos que você, como professor, traga para a sala o nome de Paulo e, por exemplo, o endemoniado gadareno, né, digamos, e você colaria no chão da sua sala. E quando chegasse no tópico de número 2, você poderia fazer essa dinâmica com a sala, com um aluno ou mais de um aluno, e pedir para que ele ficasse acima do nome do personagem, por exemplo, o endemoniado gadareno, né? Então ele ficaria acima, ele pisaria, né, na plaquinha que você colou no chão. E quando ele estivesse ali, você pediria que ele lesse uma referência que fala justamente do momento onde aquele personagem ele pôde testemunhar sobre Jesus. Se fosse o endemoniado gadareno, né, por exemplo, né, a gente poderia trazer a passagem, acredito que é Marcos 5,
né, que fala quando o episódio depois que ele é libertado, né, que ele quer seguir a Jesus e Jesus diz a ele que não, que ele voltasse para os seus, né, para falar ali daquilo que ele havia vivenciado, do encontro que ele teve. Então ele testemunhou sobre Jesus, né? Ele teve essa experiência. E você pediria que aquele aluno ali lesse aquela passagem que fala justamente sobre esse exemplo do personagem que testemunhou sobre Cristo. E com o apóstolo Paulo do mesmo jeito, e com, por exemplo, Estevão e tantos outros personagens bíblicos. E você poderia fazer essa dinâmica em sala de aula e pedir que cada aluno se posicionasse, né, em cima da plaquinha daquele personagem bíblico, né? E você ia fazendo aquela rotatividade, né? Então, o aluno fulano de tal fala, depois o outro aluno e depois o outro aluno, cada um lendo uma referência que fala justamente do testemunho dessas pessoas acerca de Jesus, né? E a Bíblia está repleta de exemplos disso, e você, professor, fica a seu critério. A lição cita somente Paulo, mas você tem autonomia de colocar outros personagens que a lição não cita, mas que eles testemunharam acerca de Cristo. E como fechamento dessa dinâmica, o que que eu proporia para você? Você lançaria pode ser um pequeno desafio, pode ser em forma de desafio, a pergunta para ou a classe toda ou para alguns alunos de forma específica, para que esse aluno falasse em 30 segundos o que Jesus significa para ele, né, para fechar essa dinâmica. O que que Jesus significa? Me diga em 30 segundos o que que Jesus significa para você, né? E aquele aluno ali, naquele tempozinho pequeno, falaria isso, e você poderia usar essa fala dele como exemplo de que esse aluno, ao explicar o que Jesus significa para ele, já está também testemunhando, né, de forma simples, nas palavras dele, né, de forma às vezes não muito com palavras, né, difíceis, mas ali ele está dando um testemunho do que Cristo é para ele, ali no tempinho que você deu. Isso é uma prova, é um exemplo de que ele pode também testemunhar em qualquer ambiente, né? Porque de forma simples ele disse o que Jesus significa para ele. Então, isso pode servir de alavanca para ele conseguir testemunhar a Cristo na escola, na família, na rua, em qualquer outro ambiente onde ele estiver. Então, acredito que se o professor tentar aplicar essa dinâmica, eu acho que vai ser bem divertido e reflexivo para todos os alunos. Amém, Lucas. Dica excelente para essa faixa etária de juvenis. Se o professor conseguir aplicar, como a gente sempre ressalta aqui, vai ser muito interessante. Claro, ele pode adaptar, que é a nossa palavra de ordem, mas muito boa dica. Como dica também aqui dessa lição número 10 especificamente, tem um tópico 2.2 que diz assim: chamado para servir. Jesus é o nosso exemplo de serviço, então eu trouxe aqui, eu vou até apresentar aqui para vocês um modelinho que você pode apresentar para o seu jovem em um projeto que eles podem desenvolver durante a semana. Essa ideia é retirada aqui do material do DENEC, da 36ª edição da EBD em Síntese, e o material foi produzido pela professora Joseliana Quintei. O título diz assim: Projeto Evangelismo de Toalha. De toalha porque se refere ao lava-pés, né? Jesus pega a toalha, né? E lava ali os pés do discípulo. Aí ela colocou aqui a semana do serviço. Então, aqui tem a semana do serviço de segunda até a sexta-feira. Na segunda, ela começa, ó, ação em casa. Mariana serve em casa. Mãe, deixa que eu lavo a louça hoje. Aí ela ressalta aqui. Ações inesperadas em silêncio. Na terça-feira, outro exemplo, ajuda na escola, auxiliando colegas. Pode deixar que eu te ajude a organizar esses livros. Pedro ajuda a Clara. Pode deixar que eu te ajude a organizar os livros. Na quarta, ouvindo os necessitados. Aqui um exemplo de uma pessoa ouvindo alguma pessoa que tem algo para externar. Na sexta-feira pode aparecer uma palavra-chave dentro desse contexto de serviço que você tem desenvolvido durante a semana. A senhorinha vai falar para o Pedro, vai dizer: Pedro, por que você tem me ajudado tanto essa semana? Então ele passou a semana desenvolvendo algo com diversas pessoas e aqui a senhora está perguntando, fez uma pergunta-chave para ele.
e essa vai ser a oportunidade que ele vai ter de falar de Jesus. No sábado, a preparação final. é, mas isso você pode aplicar no domingo, né, juntamente, essa preparação final, que vai ser a experiência que cada um desenvolveu durante a semana, e aqui vai ter a oportunidade de cada um responder, né, ou dizer como foi a semana, né? Eles foram com pequenas ações, servindo as pessoas nas coisas mais triviais do dia a dia, mas nesse serviço das coisas mais triviais do dia a dia, possa ser que surja a oportunidade de ele falar sobre o reino de Deus e, claro, né, externado aí pelo serviço que ele teve durante a semana. Então, eu achei interessante trazer essa dica porque ela vai alinhar aí o serviço com a mensagem do reino de Jesus. E assim vai estar juntando a lição que tivemos no a lição passada com essa lição. Essa é a dica que eu trago para vocês. Lucas, Amém, Paulo, graças a Deus. Essa lição, ela é muito boa, muito interessante para você incentivar nos seus juvenis esse desejo e essa necessidade de testemunhar, né? De ser uma testemunha, de pregar o evangelho. Então, querido professor, incentive isso nos seus alunos, mostre que isso é uma necessidade. Você precisa pregar o evangelho, seu aluno também, e que é possível, não é? É possível. Às vezes o aluno, na mente dele, né, isso parece que é algo assim de outro mundo e algo muito difícil de ser feito, mas aí você tem o desafio de tirar esse pensamento da mente dele, né, e mostrar que às vezes com coisas simples, como Paulo mostrou, com pequenas atitudes, a gente pode abrir o caminho aí para a pregação do evangelho e com certeza ser um canal de bênção na vida de outra pessoa. amém. Nós ficamos por aqui e aguardamos vocês na nossa próxima aula, 11ª lição, se assim Deus nos permitir. A parte do Senhor e até lá.